bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, nem se você vai assistir esse vídeo. De qualquer forma, eu quis manter o formato de abertura que normalmente eu uso quando eu vou começar a falar sobre algum assunto atual, da área profissional, tecnologia, dicas, enfim. Só que hoje vai ser um pouco diferente. Eu iniciei assim, mas eu não quero falar sobre nenhum assunto profissional, nenhum assunto específico. Eu quero fazer uma apresentação de quem é Caroline, quem é Carol. Não quero falar de quem é Carol na área de tecnologia, eu quero falar quem é a Carol pessoa. Talvez essa apresentação seja mais para mim do que para vocês, mas eu achei necessário gravar. Tem gente que grava esses vídeos quando tá no auge da vida, né? Teoricamente eles acham que estão no auge, quando já conquistou várias casas, carros, dinheiro, fortuna, enfim. E eu acho que esse é o momento de eu gravar, porque nem toda conquista ou nem toda riqueza a gente fala sobre dinheiro em si. Claro que dinheiro é maravilhoso, mas existem vários outros tipos de riquezas que algumas pessoas têm e que dinheiro nenhum compra. Tem aquela velha história, né, de Carol, hoje eu fiz tal coisa. Aí a Carol, com 6 anos, falava assim, ah, mas eu comi a broa que a mãe fez no final da tarde. Então, assim, claramente a Carol ganhou. Porque a Carol de 6, 5 anos, ela teve um momento com a mãe, e isso é um momento que não volta. É um momento que não volta, né? Então, algumas riquezas não necessariamente é dinheiro. Então, eu achei legal compartilhar esse vídeo com vocês, mas essa apresentação pode ter certeza que é mais um lembrete de Carol para Carol. Carol de todas as idades, a Carol do futuro, a Carol do passado e a Carol de hoje. Então, vamos lá. Meu nome é Caroline Pérez Gonçalves. Eu tenho 32 anos. Eu sou formada em desenvolvimento de sistemas. Tenho uma pós-graduação completa em inteligência artificial e machine learning. Tenho quase finalizado MBA em gerenciamento de projetos. Mas a Carol gosta de ler. Eu amo ler. Eu já li em uma plataforma chamada Lê Livros. Eu acho até que hoje nem existe mais, não funciona como antes, né? Não sei se existe. E teve um ano que eu li mais de 100 livros. Sim, eu fiz o controle. Porque meu marido falava assim pra mim, nossa, você lê demais, quantos livros você leu? Eu falei, eu vou anotar. E teve um ano que eu fiz esse acompanhamento e eu li mais de 100 livros. Eu sempre gostei muito de ler, porque a minha imaginação sempre foi muito forte, muito boa. Para situações, enfim, para criança mesmo. Eu sempre tive uma imaginação muito apurada. E a leitura, ela me proporcionava calma, ela me proporcionava um conforto. Eu não precisava procurar conforto em muitas coisas, um livro me saciava. Então eu sempre gostei muito de ler, de escrever. E desde pequena, só que depois que eu casei, que eu tive a oportunidade mais de me entregar no que eu gosto. E eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto de ver série, filmes, eu adoro comer, sou preguiçosa, eu não gosto de fazer exercício físico. Faço às vezes porque preciso, mas eu não gosto. Eu não consigo seguir padrão, eu falo demais. E quando eu era pequena, eu ouvi algumas coisas sobre as pessoas não vê um futuro, uma perspectiva, sabe? E não que eu acreditasse nisso, mas era uma coisa que eu ouvia e não tinha nem peso ruim e nem peso bom. Só que, pra ser bem honesta, acho que não era pra eu existir hoje, não era pra eu estar aqui hoje. Só que, como que as coisas são engraçadas, né? A vida, às vezes, ela parece ser muito generosa, às vezes ela parece ser muito ruim, ela parece ser egoísta. A gente encontra pessoas boas, pessoas ruins, e essas pessoas, algumas te fazem acreditar que você não é capaz de nada, outras te mostram que você é capaz de fazer coisas que nem você acreditava que era capaz, e tudo é questão de tempo e paciência. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha alguns sonhos que eu nunca imaginei que eram sonhos. Eu, por exemplo, tá? Vou dar alguns exemplos. Eu sempre passei na porta de faculdades. Pra quem não sabe, eu me formei com 29 anos. Foi completamente oposto das pessoas que estudaram comigo. Enquanto elas saíam da escola e iam pra faculdade, eu tinha uma vida completamente diferente. Eu trabalhava e eu não pude desfrutar. Eu até iniciei a faculdade como bolsista na Metodista, mas eu acabei perdendo, enfim.
por problemas pessoais, eu não tinha tempo e acabou que eu tive que parar e eu só trabalhava mesmo. E enquanto isso, os meus colegas, eles estavam fazendo curso, eles estavam fazendo a faculdade. E naquele tempo, eu nunca parei para pensar de que todo mundo estava estudando enquanto eu estava trabalhando. Mas depois de uns anos, eu cheguei a pensar nisso. Só para querer entender o porquê que algumas vidas são tão diferentes uma das outras, sabe? E de forma resumida, cada um tem seu tempo. E o que causa um problema na gente, seja de ansiedade, de angústia, de tristeza, é você parar para comparar de que por que fulano tem e você não? Ou porque você tem e fulano não tem? E cada um tem o seu tempo. O tempo, ele corre para todo mundo, mas cada coisa acontece exatamente como deve acontecer. Então, voltando um pouquinho, eu sempre tive um sonho de passar em catracas de faculdade. Eu passava assim na frente daquelas fachadas gigantes e tinha 15, 20 catracas. E eu falava assim, nossa, deve ser muito legal passar nessa catraca. E eu não passei por ela por muito tempo. Eu efetivamente passei aos 20 e poucos anos, quase 30. E eu descobri que não é tão legal assim. Apesar de que eu fui muito feliz, eu consegui me formar, foi muito bom, eu sou muito grata. Só que eu sempre tive um sonho de passar por catracas de faculdade. E quando eu passei, eu me dei conta de que eu tinha um sonho de passar por catracas de faculdade. Então, a gente não imagina que tem um sonho até efetivamente viver algo e você perceber que você sempre quis aquilo. Então, tem gente que sonha em viajar pra Disney, tem gente que sonha em passar em catracas de faculdade. E eu realizei esse sonho de passar em catracas de uma universidade. Hoje eu sou formada, fiz minha pós também. Estou terminando minha segunda pós. E foi um sonho realizado. Eu tinha sonho de cortar o meu cabelo e fazer doação. Como vocês podem ver, eu corto meu cabelo e faço doação. Eu tinha sonho de casar. Eu casei. E na época que eu tinha esse sonho em casar, eu acho que vocês não eram da época do Orkut. Eu participava de uma comunidade, eu adoro carecas. Eu amo carecas. E eu sempre achei muito bonito, realmente, homem careca. Vai entender, né? E em 2011, eu tava dentro de um ônibus, indo trabalhar. E eu olhei o motorista do ônibus. Ele era careca. Ele parecia o Schumacher. Eu nunca nem tinha visto ele na minha vida. Eu entrei assim, na época eu era meio emo, tava com meu fone de ouvido, indo trabalhar, olhei o motorista, olhei ele pra cara feia, sabe? Ele olhou pra mim de cara feia. Passei, vida seguiu. Em 2014 eu encontrei o mesmo careca, o motorista de ônibus. E eu me casei com ele. Eu sempre tive o sonho de casar com um careca. E eu não só casei, como eu casei com um careca. E ele é a melhor pessoa do mundo que eu poderia ter conhecido. E ouso até dizer que talvez eu não seja nem merecedora de ter um homem tão maravilhoso. Antes de ser um excelente marido, um excelente homem, ele é uma excelente pessoa. Que qualquer pessoa deveria ter a oportunidade na vida de conhecer ele. Então, realizei meu terceiro sonho assim. O tempo foi indo, foi passando e eu realizei. Eu tinha sonho, toda vez que nós íamos para Guarulhos, eu passava nas empresas, naquelas empresas que tem estradas, Pado, Papais, enfim, essas empresas grandes, né? Que tem aquelas fachadas imponentes, gigantescas, de concreto, com espelhos. E eu falava assim, caramba, deve ser muito legal trabalhar numa empresa assim de responsabilidade, né? Onde você trabalha, sei lá, trabalho no Google, sabe? E hoje eu não trabalho entrando nessa empresa. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com essas empresas. Eu não trabalho para essa empresa. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com elas. E depois que eu entrei no mercado de trabalho, me formei,
fui vendo que existem sonhos que a gente não imagina que são sonhos até acontecer, eu comecei a me dar conta de que todo mundo tem esses desejos. Às vezes, a gente tem muita angústia, muita falta de paciência, que o tempo tem que ser acelerado, tem que acontecer como a gente quer. E, infelizmente, ou felizmente, as coisas não acontecem como a gente quer. E depois disso, eu fui percebendo nos detalhes e separando de fato o que eu queria, o que eu gostava. Porque não é possível que uma pessoa não tivesse desejos, né? E eu descobri que eu tinha vários. Eu tenho um irmão e ele sempre foi referência pra mim de homem mesmo na família. Ele era o único homem e eu olhava pra ele e falava assim: nossa, meu irmão é tão bonito, ele é tão lindo, tão inteligente. Ele trabalha com tecnologia. E eu nunca nem pensei em trabalhar com tecnologia, mas ele trabalhava. E eu olhava assim pra ele e falava assim: caramba, que top. E não, eu nunca olhei ele com inveja. Afinal, ele era meu irmão, ele é meu irmão. E eu desejo tudo de bom pra ele. Porque não é justo eu desejar olhar com olhos ruins pra alguém que é do meu sangue. Então, assim, eu olhava pra ele, eu via ele como uma referência, assim, de caramba, sucesso, ele é top. E ele trabalha num polo de tecnologia do Santander. E quando eu vi esse polo, eu falava assim: caramba, queria muito entrar para ver como que era. E graças a ele, as apresentações que ele fez para outras pessoas, eu não queria chorar, mas às vezes acontece. Graças ao meu irmão, eu conheci uma segunda pessoa. E essa pessoa, não sei nem se tá assistindo esse vídeo, o nome dela é Juliana. Ela me convidou pra ir lá. Eu saí de Praia Grande, pra quem não sabe, eu moro em Praia Grande, litoral de São Paulo. E fui pra São Paulo capital. Meu marido saiu do trabalho, pegou a moto, me levou pra um bate-papo. Não era uma entrevista, não, era um bate-papo. E eu chorei da entrada da First até a conversa e até eu sair. Porque eu queria muito entrar lá. E lá é um mundo completamente diferente, tá? Se é bom de trabalhar, não sei. Mas eu queria muito entrar naquele lugar porque era referência em tecnologia. E eu entrei. E eu lembro que eu ainda comentei com a Juliana, eu agradeci ela e falei: eu tô muito feliz de estar aqui, porque quantas pessoas passam nessa avenida, nessa calçada, e quantas pessoas têm a oportunidade de entrar aqui, né? E eu tava lá. Pode parecer uma idiotice pra muitas pessoas, mas pra mim era um sonho que eu não imaginei ter. E eu passei o acesso do Santander. Eu tava dentro do polo de tecnologia. E eu tava lá. E eu fiquei extremamente feliz, porque foi um sonho muito bem realizado. Com pessoas que acreditaram, sabe? Por mais que foi vem aqui. Eu conheci o lugar inteiro. E eu saí de lá realizada. Depois disso, depois de conhecer esse lugar, eu sempre quis ensinar pessoas. Sempre, desde a faculdade. Porque na faculdade eu tive uma certa dificuldade com alguns assuntos e que eu não conseguia achar um amparo, tipo um carinho, né? De alguém de sentar comigo e falar assim: Carol, vem cá que eu vou te explicar. Não que as pessoas tenham que ter isso, mas eu não encontrei. E desde sempre, desde o começo, antes de estudar, eu sempre tive um carinho, assim, de fazer algumas coisas e simplificar se alguém pegasse aquilo, né? Pra, de fato, entender. E quando eu terminei a faculdade, eu saí com o pensamento de: um dia eu vou conseguir dar oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade. Eu vou ensinar para as pessoas o que as pessoas não tiverem empatia de me ensinar. E eu não quero fazer isso pra eu ficar rica, porque a gente sabe, né?
que pessoas que trabalham, honestamente, seu pai, sua mãe, que sempre trabalhou muito, que teve as coisas suadas, dificilmente vão se tornar milionários, né? A gente sabe disso. Só que, como eu disse, existem vários tipos de riquezas, né? O dinheiro é maravilhoso, mas algumas o dinheiro não compra. Compra quase tudo, mas algumas de sentimento, assim, não compra. E... comecei a chorar agora, eu vou ficar com esse nariz correndo. E eu comecei a estudar alguns assuntos que nem era pra ser da minha área, pra conseguir explicar. Inclusive na própria faculdade, alguns colegas que não entendiam algumas coisas em fóruns, eu lia, entendia e explicava pra essa pessoa. E essa pessoa falava assim, caramba, entendi. No meu estágio, tinha outra estagiária comigo e ela falava assim, caramba, não entendo nada de programação. Ferrou, como que eu vou fazer? Aí eu falava assim, calma, ó, pensa assim. Aí ela, nossa, entendi, obrigada. E eu prometi pra mim mesma que quando eu conseguisse, quando eu pudesse, eu ia ensinar pessoas de uma forma que nunca me ensinaram. E eu tenho certeza que eu tô muito longe de estar 100%, mas eu comecei a ter a oportunidade de ensinar pessoas como eu acho que é possível as pessoas aprenderem. E eu comecei a gravar alguns conteúdos. Eu tenho milhares de conteúdos que eu gravava pra mim mesma, desde a época da faculdade. Centenas, assim, centenas não, dezenas de cadernos com anotações. Que eu falava assim, não, eu vou entender isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Não aceito que eu não consiga fazer. E eu passava esses resumos de uma forma bem didática mesmo. E toda vez que eu lia, eu falava assim, um dia eu vou fazer isso pras pessoas. E olha que engraçado. Hoje eu tenho a oportunidade de ensinar pessoas. Hoje eu recebi um e-mail na verdade, eu não recebi um e-mail hoje, eu recebi um e-mail ontem. Um e-mail de convite. Se eu gostaria de participar de um conteúdo deles, de uma universidade. Aí eu falei assim, não é possível. É spam isso. Não era. E hoje eu recebi um e-mail me chamando de professora. Professora? Como pode? Às vezes eu não acredito nisso, porque eu gravei um vídeo. Eu sempre gravo, sempre tento registrar as coisas. Em março, se eu não me engano. Eu vou ver se eu acho. Eu falei no vídeo que eu ia divulgar o vídeo, mas eu acho que eu não vou divulgar o vídeo. Eu só vou colocar a data, o horário, pra vocês verem que não é uma mentira. Eu gravei um vídeo, era perto da hora do almoço, eu acho, falando que eu tinha escutado X coisas e que um dia eu ia voltar com essas outras coisas, sabe? Porque as pessoas têm muita mania de dizer como que você deve fazer, o que você deve fazer. Só que a vida é sua. Você tem que fazer o que te deixa confortável, o que te deixa bem, o que você nasceu pra fazer. Você não tem que ouvir a opinião da pessoa do que ela acha que é bom pra você. Porque pode não ser, então a gente acaba vestindo roupas, máscaras, cenas, vidas que não é pra gente. E a gente tentar entender o porquê que as coisas... Por que a coisa não dá certo? Por que a coisa não dá certo? Por que eu não consigo? Por que eu não tô feliz? Por que eu faço muito e não fico realizada? Porque essas coisas talvez não sejam pra você e tá tudo bem, né? O que é bom pro outro não é bom pra você e o que é bom pra você pode não ser bom pro outro e tá tudo bem. E eu lembro que nesse dia eu escutei algumas coisas que... eu não vou falar que me deixaram chateadas naquele momento, porque não deixaram. Naquele momento eu pensei assim, um dia, eles vão ver que as coisas acontecem como elas devem acontecer. E eu ouvi que eu tava tentando gravar um conteúdo no computador da Xuxa, porque o meu computador ele não aguentava aquela forma de gravação. Hoje eu tenho outro equipamento pra gravar. E eu nem preciso responder que eu consigo gravar por ele.
E eu ouvi também de que aquela forma que eu fazia, aquela forma que eu pensava no grupo, eu me preocupava demais com pessoas, né, do grupo que ali não era um sindicato. Nessas palavras, ali não era um sindicato. Só que esse mesmo formato de me expressar, de realmente opinar como acho que as coisas devem acontecer, foi o que fez eu ouvir assim: é isso que nós precisamos. Nós precisamos de alguém como você que mostre que tecnologia não é só pra gênios. Aí eu falei, quem dera se fosse pra gênios, né? Eu não consigo fazer um PROC-V numa planilha. Eu sei que é só colocar o comando, selecionar o que eu quero e pesquisar, eu sei. Mas eu não consigo fazer. Tá tudo bem. E eu queria só compartilhar que as coisas acontecem no tempo que devem acontecer. E que a menina de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, ela tá muito feliz de ver quem ela se tornou. Porque não era nem pra essa menina ter crescido e estar aqui hoje. Mas eu cheguei. E se eu cheguei, você também chega, cara. Você também chega, cara. Você chega, você supera, você aprende. E muitas pessoas como eu, assim como eu, também conseguem. Por mais que elas pensem em algum momento que não vão conseguir. A gente só precisa aprender que as coisas têm o seu tempo para acontecer. As coisas não acontecem como a gente quer que aconteça. Acontece no tempo que elas devem acontecer. E eu tinha sonhos que eu nunca imaginei que eram sonhos. E que hoje eu vivo e sei que eu realizei. Hoje eu ensino pessoas. Vou continuar ensinando. Eu tenho oportunidades que eu nunca imaginei ter uma oportunidade nesse formato. Eu nunca quis ganhar muito dinheiro e não ganho. Mas eu prometi que eu queria muito causar impacto positivo na vida das pessoas. Porque afinal, né? Quando a gente morre, quando a gente vai embora de uma cidade ou morre mesmo, eles não vão falar pra você assim, lembra da Carol que tinha uma Porsche? Tem aqueles que vão falar, né? Mas o que pesa mesmo é quando as pessoas falam assim, nossa, lembra daquela menina que ela fez aqui um mutirão e ela atendeu crianças até 7 anos e ensinou a criar jogos? Caramba, ela foi embora da cidade. Então acho que muito o que fica marcado na vida das pessoas é o impacto que você causa. Então, se for pra causar impacto, que seja positivo, né? Porque a vida já tá o mundo já tá cheio de gente inútil, que só faz peso e também só pratica o mal. E se você tem a opção de fazer algo que seja positivo. E eu prometi que eu ia fazer. E eu tenho conseguido cumprir. E isso me dá um aperto no peito tão bom. Porque não é algo que eu falo pras pessoas assim de caramba, eu falo pra mim mesma. Eu ainda falo assim, nossa, será que é pra mim mesmo? Não é possível. Só que ela é. E algumas coisas a gente não tá aqui pra entender. A gente tá aqui pra ter paciência. Respirar e fazer. E hoje eu faço. Eu sei que eu tô muito longe de ser referência ou de perfeccionismo, mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz de ter a oportunidade de fazer o bem na vida das pessoas. E enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer. E de novo, esses vídeos normalmente de superação, eles aparecem quando uma pessoa teve uma vida sofrida,
Aí batalhou, conseguiu conquistar, aí eles aparecem com as mansões de fundo. Eu não tenho isso pra oferecer pra vocês. Meu fundo aqui calhou de ser meus livros, o meu computador com uma musiquinha, a plataforma aqui tentando subir meu curso. E é isso que vocês têm. Alguém com o cabelo pro alto, que não queria chorar, mas tá chorando com o nariz escorrendo. Pra dizer pra vocês que o extraordinário também pode ser normal, que o extraordinário nem sempre é com cifrão, nem sempre são casas luxuosas, viagens. Claro que dinheiro é muito bom, o conforto é muito bom e a gente tem que trabalhar em prol do conforto da nossa família, o nosso próprio conforto, mas algumas riquezas ficam aqui, ficam no peito, fica na história, fica na família. E eu tenho oportunidades incríveis que eu nunca imaginei ter, com pessoas incríveis, principalmente o meu marido, que quando eu me formei, eu tive o prazer de ter 3 pessoas lá, minha mãe, minha sogra e meu marido. E se não tivesse ninguém lá, ninguém, eu não ia nem sentir falta. Porque o meu marido e as pessoas que estavam lá por mim fizeram muito bem feito aquela velha história de eu vou te aplaudir tão alto que você nem vai perceber se fulano não foi, se fulano não foi. E lá poderia ter um auditório vazio no dia da minha formatura, que eu não ia perceber que estava vazio, que tinha tantos lugares vazios. Porque eu sempre tive a sorte de ter pessoas no momento certo que sempre me mostraram que eu tinha que acreditar em mim, mesmo que eu não acreditasse. E eu sorri muito naquele dia, olhando aquelas pessoas que fizeram tão bem pra mim, por mais que eu não tivesse mais 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu consegui sorrir pra todas as etapas da minha vida e sentir que nós tínhamos conseguido. Parece meio dramático falar isso, né? Mas comprar uma bicicleta pode ser uma conquista tão grande quanto você comprar uma Mercedes. Porque sonho é sonho, né? A gente não tá aqui pra questionar sonho de ninguém. E quando você se deparar com alguém que conquistou alguma coisa, só fala, caramba, legal, parabéns. Se você não tem nada pra acrescentar, faça o mínimo. Você não precisa diminuir o sonho de ninguém, você não precisa debochar e nem rir. Você só faz o mínimo. Se você for causar impacto, que cause um impacto positivo. Porque negativo o mundo já tá cheio. E eu queria compartilhar só com vocês que às vezes a gente tem sonho que não imaginou sonhar. A gente conquista coisas que não imaginou conseguir. Hoje eu fui chamada de professora. Tive uma nova oportunidade. Fui convidada a ensinar numa universidade. Tenho alguns cursos em algumas plataformas. Agora eu comecei a subir por conta própria. Eu aprendo algumas coisas para conseguir ensinar num formato melhor para outras. Eu ensino o que eu sei. Eu escrevo apostilas. Inclusive, uma coisa que eu nem compartilhei. Eu sempre gostei muito de livros, né? E eu li tanto, que eu escrevi um livro. Mas eu não escrevi um livro. Eu escrevi um livro com 4.000 páginas. Que deram praticamente uma saga de 10 livros. Se fosse publicado, né? Ele só tá registrado. E depois disso, eu fiz outro. E outro. Então, sim. Eu tenho os livros. Eu escrevi livros que estão registrados, mas não publicados. Um dia eu publico. Já pensou? Carol, além de professora, ser chamada de escritora? Acho que meu coraçãozinho não aguenta, não? Enquanto eu puder, eu vou ajudar. Não aquela velha história clichê de eu vou ajudar os necessitados, não. Enquanto eu puder, eu vou ajudar ao ponto suficiente de deixar impactos positivos
na vida das pessoas. Porque eu sei como é estar do outro lado. Eu sei como é não ter pra onde ir. Ou não ter ninguém junto com você. Eu tive minha mãe, graças a Deus. E só eu e ela sabe o que nós passamos. Porque não tinha mais ninguém lá. Mas ela sabe. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela sabe do que eu tô falando. Ela sabe de uma manhã que tinha um sachê de molho de tomate pra gente comer. Só que não tinha nem onde a gente comer, porque nós estávamos a céu aberto, nós estávamos na rua. E a ideia não é ser um drama, porque algumas coisas da nossa vida a gente não compartilha, mas enquanto eu puder, eu vou fazer o máximo de impacto positivo nesse mundo, porque o mundo é tão incrível que seria injusto eu não falar pra vocês de que a gente tem que ter paciência. Logo eu, uma pessoa ansiosa, falar pra vocês que tem que ter paciência. Meu marido falou pra mim ontem: amor, você tem que ter paciência. Eu tô tendo paciência. Só que eu queria compartilhar com vocês isso. Compartilhar comigo mesmo. Que tudo é questão de tempo, tudo é questão de paciência. As coisas acontecem como devem acontecer. E olha cá, olha aqui, olha aqui. Olha quem está aqui. É isso, gente. Queria compartilhar que as coisas acontecem como elas devem acontecer. Se tiver ruim, vai passar. Se tiver bom, vai passar também. Porque tudo é uma fase. Sempre tenta extrair o que é melhor. Sempre tenta dar o seu melhor. E descobre o que te deixa leve. O que as pessoas te impõem, o que o mundo te impõe que você seja, nem sempre é pra você. Aliás, 99% das vezes não é pra você. Então, descobre o que é pra você. Descobre quem é você. E faça sempre o melhor. Independente do retorno, como que vem esse retorno, se preocupe só que ele seja positivo. E lembre-se que dinheiro é muito bom, mas você tem um sentimento de missão cumprida na sua cabeça, no seu peito. Pessoas que lembram de você, que te agradece, que sorri, que fala eu consegui, eu entendi, ou sinto falta de você aqui, é muito melhor do que, sei lá, 5 mil caindo na sua conta. 5 mil é ruim? De jeito nenhum. Mas nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes, conquista é vitória pessoal. E é isso. Desculpa o podcast, desculpa o nariz fulgando. E desiste não.